Oi, gente. Boa noite. Que bom estar aqui novamente com vocês. E hoje eu quero compartilhar aqui um assunto que eu acho um pouco polêmico, assim, no meio dos evangélicos. E me chamou a atenção porque houve alguns comentários em um dos meus vídeos falando um pouco sobre roupa, né? Uma pessoa falou sobre calça, outra disse que jamais nós poderíamos falar sobre tipo de roupa porque Jesus não impôs nenhum tipo de roupa. E aí me chamou a atenção porque eu também tenho alguns pensamentos, né? Mudei à medida do tempo que eu fui tendo um relacionamento com Deus, eu mudei muito de opinião em relação a essa questão. Eu acho que é uma questão também que muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? Praticamente uma polêmica, porque alguns defendem, né, muito a questão de vestes, né? Outros acham que é um absurdo, né? E alguns respeitam, enfim. Mas a verdade é que eu quero deixar aqui minha opinião, mas baseado na Bíblia, né? Porque eu acho que a nossa bússola, a nossa direção é a palavra, né? A palavra é a verdade. Então é importante a gente meditar na palavra antes de a gente ouvir opiniões, antes de a gente querer ouvir fulano, ciclano, a gente primeiramente, né, o importante é a gente ler a Bíblia, entender a Bíblia, né, pedir a Deus para Deus nos dar discernimento para a gente entender a palavra de Deus, que aí a gente vai entender essas polêmicazinhas que ainda existem no meio evangélico, né? Então hoje eu quero falar sobre as vestes, o que eu penso, o que eu acho das vestes, né? As vestes levam para o céu, né? Ou as vestes ela condena ao inferno. Aí eu quero deixar aqui o primeiro versículo que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui o Senhor está falando sobre Samuel, o profeta Samuel, quando ele foi ungir a Davi. Deus tinha escolhido Davi para ser rei. E lá no meio dos irmãos de Davi, os irmãos de Davi eram bem mais bonitos, tinham boa aparência, né? E Davi era mais feinho, o menor da casa, né? O mais desprezado também, porque o pai de Davi nem fez questão que ele estivesse ali, precisou o profeta mandar chamar. Então, assim, Deus foi e alertou Samuel, né? E disse: Olha, Samuel, não olha para a aparência, tá? Porque eu não olho para a aparência. Eu não vejo como o homem vê, né? Eu olho para o coração. Realmente Deus, ele olha, ele consegue ver, ele olha para o coração porque ele consegue ver o coração. Porém nós não. Nós ainda continuamos olhando para a aparência, sim. A diferença está em julgar a aparência. Mas olhar nós olhamos. Não tem como nós olharmos dentro de ninguém. Nós não conseguimos olhar a transparência de ninguém. Nós somos tão limitados que às vezes nós convivemos com pessoas anos e ainda não a conhecemos. Porque nós somos limitados à aparência. Então, querendo ou não, nós olhamos para as pessoas e vamos olhar para a aparência, sim. Por isso que é importante o que nós estamos colocando fora de nós, porque o que está fora de nós vem de dentro do nosso coração. Né? Vem de dentro de nós. Olha, veja o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 15 e versículo 11. Ele disse assim: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, aqui o Senhor Jesus, ele entrou numa polêmica com os fariseus, porque os discípulos, eles quebraram uma tradição que os fariseus tinham, que eles diziam que antes de qualquer refeição tinha que lavar muito bem as mãos. E os discípulos de Jesus chegaram, acho que com muita fome, já foram logo comendo e não lavaram as mãos. E eles ficaram escandalizados com aquilo, né? Eles ficaram horrorizados com aquilo. Então é como se eles dissessem no nosso dia de hoje: vocês vão para o inferno por causa disso, vocês nem lavaram as mãos. E Jesus foi e debateu eles, né? Jesus falou assim: vocês estão preso a tradições, a coisas que vocês criam, doutrina do homem, porque isso não existe.
sabe? O que contamina o homem não é o que entra, não, é o que sai. É de dentro do coração que saem os homicídios, os adultérios, as coisas mais ruins que acontecem no mundo vêm de dentro, não vem de fora. Ou seja, não é uma roupa que vai mudar você, não é o que está lá fora, não é o que as pessoas impõem, não é uma música que vai te contaminar, mas é a vontade de ouvir a música que vai te contaminar. A vontade de você vestir a roupa, a sua escolha que vai te contaminar. Não é o que você colocou, não é o que trouxe até você, mas o que lhe fez ir até aquilo ali. Então, assim, as coisas não vêm até a gente, as coisas não vêm e se encaixam em nós. Nós é que vamos atrás. Então, vem de dentro do nosso coração. Por isso que Deus ele falou para Samuel, não olhe para a aparência não, porque eu não olho para a aparência, eu olho para o coração, porque é de dentro do coração que sai a aparência, a nossa aparência. Só que às vezes nós confundimos, sabe? Às vezes a gente fica tanto preso a isso aí, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, só que nós não somos Deus. Nós não conseguimos olhar por dentro. Então, muitas vezes a nossa aparência conta sim. A maneira que nós vamos nos colocar conta sim, olha só como conta. Se nós formos hoje convidados para um casamento, o que é que nós vamos pensar logo? Qual a roupa que eu vou vestir? Por quê? Porque a nossa aparência conta. Nós não vamos com trajes de banho para um casamento e nem vamos com uma roupa de casamento de festa de gala para uma praia. Então, na praia nós nos vestimos de uma forma, no nosso trabalho de outra e numa festa de casamento de outra forma. Por quê? Porque a aparência conta. Então, querendo ou não, nós precisamos sim nos preocuparmos com o que nós vestimos. Isso não quer dizer que é o tipo de roupa que nós vestimos, mas sim a maneira que está saindo, como é que nós estamos fazendo as escolhas, né? Como é que nós estamos decidindo nos vestir. Então, roupa não leva para o céu, roupa não vai salvar ninguém, porém, nós ainda estamos aqui nesse mundo, né? E nós devemos sim nos preocupar e pensarmos como nós estamos nos apresentando diante das pessoas. 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 7, diz assim, capítulo 11, versículo 16, diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. As pessoas também têm uma polêmicazinha, né, tem existe, né, essas dúvidas entre costumes de igrejas, né, mas isso é costume, isso não tem nada a ver. Realmente, costumes não salvam ninguém, porque a salvação, ela é pela graça e pelo sangue de Jesus, não é pelas nossas obras. Então, não é a maneira de eu me vestir que vai me levar para o céu, né? Não é a maneira que eu tô agindo, não é as minhas obras, as coisas que eu faço que vai me levar para o céu. O que me leva para o céu é o sangue de Jesus, né? Que me purifica de todo pecado, que me lava de todo mal. A partir do momento que eu me arrependo do que eu faço, do que eu fiz de errado, e me humilho diante de Deus, eu recebo essa graça da salvação, né? Não é eu me exaltando pelo que eu faço, pelo que eu me visto, que vai me levar à salvação. Porém, existe costume sim. Desde aquela época de Paulo, existiam os costumes da igreja. É como se fosse uma etiqueta, né? É como se fosse uma farda, por exemplo. Toda empresa cria a sua etiqueta, né? Cria a sua farda, cria a sua marca. Então, a mesma coisa são as igrejas de Deus. Ele disse, olha, se vocês não quiserem seguir esses costumes que eu estou falando, tudo bem. Agora, nós não temos esse costume e nem as igrejas de Deus. Mas por que Paulo criava esses costumes, né? Por que as igrejas de Deus tinham esses costumes? Porque o Espírito Santo é que convencia. Lá em João, capítulo 16, e versículo 7 e 8, diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lhe enviarei. Aí no 8 diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é que nos convence, olha, isso é pecado, né? O Espírito Santo é que nos convence sobre fazer justiça, o que é justo, né? E sobre o juízo, aquilo que me condena. Então, o Espírito Santo é que vai nos convencer do que é pecado,
do que é justiça e do que é juízo, né? Então, aquilo que é pecado, eu vou me sentir mal, eu não vou fazer mais. O Espírito Santo vai me convencendo. Não faça, né? Não é aquela questão de chegar e dizer o que deve e o que não deve ser feito. Que o Espírito Santo ele vai convencendo aos poucos, com aquele amor, com aquela paciência, sabe? E ele vai dizendo, a gente vai começando a sentir mal, rapaz, eu não tô me sentindo mal, eu tô me sentindo mal com essa roupa. Eu usava antes, eu nem ligava, eu achava bonito, eu gostava, mas agora eu não me sinto bem mais, sabe? É uma relação de amor, sabe? Aquela coisa assim de abrir mão de algo para estar com aquela pessoa, de abrir mão porque ama aquela pessoa e quer agradá-la. E nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo ele não quer estar no lugar onde esteja muito exposto, sabe? Que todo mundo veja, que todo mundo entre, que todo mundo faça o que quer. O Espírito Santo ele quer privacidade, ele quer um lugar aconchegante, ele quer um lugar que tenha um conforto para ele. E algo que é muito exposto, onde todo mundo vê, não tem conforto, não tem privacidade. Então o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, ele convence o homem do erro. E Paulo também ele fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13, ele diz assim: por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, ele estava falando aqui sobre outra polêmica, sobre ensinando, né, os irmãos daquela época, ele falando sobre o que deveria, o que não deveria, e ele chegou a uma conclusão, né? Ele disse assim, olha, se for para mim comer carne, um certo tipo de carne, por exemplo, eu vou comer carne, né? Mas fulano de tal se escandaliza, ou seja, ele acha que é um erro, que é um pecado, e não como mais. Então, Paulo ele estava agindo com amor, com justiça, sabe? Aquela questão assim, eu não vou estar encarando o meu irmão, afrontando o meu irmão. Se ele não gosta, se ele não quer, eu não faço. Sabe? É a questão do amor. Lá em 1 Coríntios 11 diz que se a gente falar a língua dos anjos, se a gente doar tudo que tem e não tiver amor, nós não estamos fazendo nada. Então não adianta nós queremos ser santo mais do que o outro, ou querer ser certo mais do que o outro pela maneira de se vestir, e nós não termos amor, não vai adiantar de nada, gente. Então Paulo estava mostrando aqui que o amor estava acima de tudo. Então é aquela questão. O que eu quero dizer com isso, né? Resumindo tudo, né? Juntando tudo aí que eu falei, o que eu quero dizer com isso? Que a aparência, né, é importante para nós que estamos vivendo aqui nesse mundo. E que nós devemos pensar bem o que está dentro do nosso coração, né? O que nos faz escolher certo tipo de roupa, né? O que nos faz? Porque no vídeo que eu gravei, eu falei que eu uso saias. Eu gosto de usar saias, né? Eu decidi usar saia e o Espírito Santo que me convenceu assim, né? A usar saias. Então, assim, o que me fez chegar a esse ponto? O que o Espírito Santo foi me mostrando? A maneira que eu fui criada, a maneira que meus pais me criaram, os costumes das igrejas. Mas então você foi pelas pessoas, não foi pela Bíblia? Não, porque a Bíblia não me impõe nenhum tipo de roupa. Ela não diz que eu devo usar calça, eu devo usar saia, até porque naquele tempo os tipos de vestes eram diferentes dos tipos de vestes de hoje. Então a Bíblia não impõe os tipos, né, que se é vestido, se é calça, se é saia. Não, a Bíblia não impõe nenhum tipo de vestes, né? Porém, ela fala sobre a aparência, né? A maneira que a gente se porta, a maneira que a gente se coloca diante das pessoas. E isso é muito importante, a maneira que eu me apresento, né, diante das pessoas. Então, o que está passando pela minha cabeça? O que me traz a vestir certos tipos de roupa, né? E eu visto saia porque o Espírito Santo me convenceu assim. E tudo foi contando. Então, depende muito também do amor, né? Da compreensão, do respeito àquelas pessoas mais velhas, que elas acham que deve ser assim, então vamos respeitar. Ah, mas tem o costume da igreja. Não vou seguir costume de igreja, porque isso não existe. Existe sim. Paulo seguia os costumes da igreja e ele disse que as igrejas de Deus tinham sim seus costumes. Então isso é mais do que natural, isso é normal, né? Se o Espírito Santo convence eu a vestir saia, mas você já é de outra forma,
tudo bem. Isso não quer dizer que eu vestindo saia, você está condenado, né? Porque você usa calça. De jeito nenhum. Olha, eu vou deixar o outro versículo aqui, o último versículo, que eu acho que finaliza todo esse assunto, que eu acho que não tem o que debater nesse versículo, porque ele é muito claro, que está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Algumas pessoas até podem dizer assim: esse versículo é para o lado espiritual, é as suas vestes espirituais. Tudo bem, também. Porém, nós ainda estamos na carne, né? Então, a Bíblia não ia usar uma comparação à toa, falando sobre vestes, sobre a vergonha. Então, se nós ainda estamos na carne, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto para um lado como ela corta para o outro. Então, ela tanto fala no lado espiritual, como ela fala também no lado carnal. E ela está falando claramente aqui. Sabe o que realmente importa, gente? Não é o tipo de roupa. O que leva realmente nós para o céu ou condena para o inferno é a nossa intenção do coração. Quando se fala Deus está vendo ou Deus quer o coração, é porque o coração é quem vai comandar as nossas emoções e vai fazer-nos escolher certas coisas. Então, a roupa é uma escolha nossa que vem do coração. A fala é uma escolha nossa que vem do coração. As atitudes também vêm do coração. Então, a maneira de eu me vestir conta sim, porque nós estamos nesse mundo e nós ainda vivemos vendo a aparência. Não é julgando a aparência, entenda bem. Porque ver a aparência é o que nós vemos. Você está olhando para mim aqui, você não sabe o que está aqui dentro do meu coração. Você está olhando para a minha aparência. A mesma coisa, se eu olho para uma pessoa, eu vou olhar o que ela está por fora. Agora é diferente de eu julgar e dizer fulana de tal está condenada porque usa calça ou porque usa saia. Isso não existe porque a Bíblia, Jesus não trouxe nenhum tipo de roupa para nós. Ele deixou alerta o quê? Se nós se veste, se nós guarda, se nós esconde e encobre as nossas vergonhas. Então não importa se eu pego um pano de saco ali e me enrolo toda. Deus não vai dizer, você está errada porque você está vestindo um pano de saco. Ele vai olhar se eu realmente estou me guardando e guardando as minhas vergonhas. Não precisa ninguém estar vendo o meu corpo. Não precisa ninguém estar vendo o que está dentro de mim. Né? Então, é importante o quê? É nós nos guardarmos, independente se é calça, se é saia, se é vestido, se é terno, se é roupa de gala, se é roupa fina, se é roupa simples, não importa. O importante aqui para Deus é a nossa intenção. Se nós temos a intenção de nos guardar, de nos preservar, de nos santificar. A santificação não está no tipo de roupa, e sim que vem do coração. Quando nós procuramos santificar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, então nós passamos a nos vestir conforme o Espírito Santo nos convence. Independente se é saia ou não, por exemplo, eu uso saia, mas eu amo muitas mulheres e me inspiro em muitas mulheres que usam calça, né? Que usam coisas que eu não uso. Porém, tem coisas, por exemplo, que eu não acho errado eu usar. Que hoje que eu tenho mais convivência com Deus, que eu fui aprendendo à medida do tempo que vai passando, tem coisas que eu não acho que seja errado. Porém, eu não vou usar, porque os meus pais não acham certo. Então, eu vou respeitá-los, né? Na minha igreja não tem esse costume, então eu vou respeitar o costume da minha igreja. Então, gente, é uma questão de adaptação, sabe? É uma questão de agir com amor, agir com respeito, respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Independente do tipo de roupa, gente, o que vale é a intenção do nosso coração, é o nosso respeito, é a nossa educação, é o nosso amor a Deus, é o nosso amor ao próximo. E isso sim é o que conta, tá? Então, deixando aqui bem claro para finalizar, na minha opinião, o que está na Bíblia, pela Bíblia, gente, tipos de roupa não salva e nem condena ninguém. O que nos condena é a nossa intenção, é o que vem do nosso coração. E isso reflete nas nossas vestes, isso reflete na nossa maneira de ser,
E isso reflete na nossa maneira de agir e como nós convivemos com a pessoa. Então, acima de tudo, que nós tenhamos amor, né? Que nós tenhamos fé em Deus, comunhão com Deus e obedecendo, ouvindo a voz do Espírito Santo, sabe? Se o Espírito Santo mandar, nós devemos, se o Espírito Santo nos convencer, nós obedecermos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, tá? Eu espero que você tenha entendido. Se eu deixei alguma coisa a desejar, me perdoe. Se você entendeu, que Deus continue esclarecendo para você. Se você não entendeu, pode deixar aí nos comentários ou mandar algum e-mail para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Se você quer continuar recebendo os meus vídeos, se inscreve aí no canal, dá o seu joinha aí para ajudar na divulgação. Se você acha que vai esclarecer a dúvida de alguém, envia esse vídeo para alguém, tá? E com certeza, tudo isso daqui é para crescimento do Reino de Deus, sabe? Pra gente tirar dúvida, pra gente entendermos mais a mente de Deus sobre nós, porque Jesus está voltando. Eu tenho certeza que você não quer ficar aqui, muito menos eu. Nós queremos morar no céu com Jesus, né? Então é importante a gente pensar um pouco, sabe? Nessas polêmicazinhas, às vezes coisinhas pequenas que a gente fica debatendo com os outros, sabe? E que Jesus não, na realidade, Jesus é tão simples. Jesus é Jesus. Jesus não é religião, não é placa de igreja. Jesus não veio trazer discórdia entre os irmãos, né? Jesus veio trazer amor. Então que nós possamos ter mais amor, amar mais, né? Adorar mais a Deus, a Jesus mesmo, né? E não ficarmos nesse negócio de placa de igreja. Igrejas só são grupos, né? Que nós nos unimos para adorar a Deus. Porém, nos unimos para adorar a um Deus só, né? Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não chegarmos a Ele, nós nunca chegaremos no céu, nós nunca chegaremos a Deus, tá? Então, eu espero que você tenha entendido, que Deus abençoe sua vida, que você possa crescer muito mais espiritualmente, entender mais a palavra de Deus e que o Senhor esteja na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, tá? Um abraço, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!